Sem áudio não dá, né? Bom dia, então, a todos vocês. Estava com o áudio fechado aqui falando, vocês não me falaram nada. Então, vamos lá. Tudo bom? Bom dia. Bom, igual eu estava falando, tá tendo uma baixa adesão em relação a essas aulas. Um pouco menos de alunos, né, que estão participando aí. É isso aí em todas as aulas ou é esse tanto de aluno que é os presentes? Porque eu tenho a nota de participação e presença também, né? Então, tem que tomar cuidado com essa nota aí, né? Bom, então vamos lá. Tem aqui meus queridos Samara, Bruna, Ana Luísa, Ana Carolina, Isabela, Giovana, Maria Fernanda, Camila, Isadora, Sateu, Lara Gabriela. Muito bom dia a todos vocês. Bom dia àqueles que estão entrando agora. E vamos lá dar o pontapé inicial. Ana Júlia, bom dia. Vou dar o pontapé inicial aqui na nossa aula. Bom, olha só, deixei o seu roteiro para vocês. Um vídeo bem... um vídeo explicativo, curto, né? Bem curto, falando sobre a ascensão dos estados totalitários na Europa, né? Esse conteúdo ele vai preceder o nosso conteúdo quando ele se refere à Segunda Guerra Mundial. Porque é um conteúdo-chave, quando você estiver vendo Segunda Guerra Mundial comigo, é um conteúdo-chave para eu fazer a explicação para vocês dos motivos que levam à Segunda Guerra Mundial. E um deles é a ascensão desses estados totalitários, tá? Então, quando eu falo de estados totalitários, o primeiro conceito que vocês devem ter em mente é o que é o totalitarismo, tá? O totalitarismo, quando você fala em totalitarismo, e quando você escuta a palavra totalitário, ele está exprimindo uma ideia de autoritário, militarista, nacionalista, antidemocrático, antioperário, antissocial. Então, é um Estado fechado com algumas aspirações, tanto particulares quanto aspirações gerais para identificação de um Estado. Quando eu falo Estado, estou me referindo ao país, tá? O Estado em si, ou seja, o país que ele se torna totalitário, ele se fecha para algumas liberdades individuais e automaticamente essas liberdades individuais são transferidas para a defesa do Estado. Então, assim, tem que observar que esse totalitarismo nascente na Europa na década de 20 e na década de 30, ela vai ser ponto fundamental para o início da Segunda Guerra Mundial. Então, totalitarismo é isso. E aí, dois totalitarismos que nós vamos ver, que nós vamos surgir, nós vamos ver 4, aliás, como que vai se dar, mas 2 em maiores detalhes,
é o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Primeira coisa que eu pergunto para vocês é o que é fascismo e o que é nazismo? Essas são duas questões, duas perguntas centrais para que vocês entendam de fato o que é fascismo e o que é nazismo, tá? Então, eu inicio com essa pergunta para incitar vocês dentro dessas questões. Vocês viram os vídeos lá curtos, acompanharam o roteiro de aula. Então, assim, isso vai facilitar ao entendimento. Só que lá eles não perguntam, dentro dos vídeos, não perguntam o que é o fascismo, o que é o nazismo. E isso é uma pergunta minha para vocês. O que seria dentro do roteiro, dentro daquilo que a gente trabalhou, dentro dos vídeos, esse fascismo e esse nazismo? O que é nazismo? Então tá aqui, ó. Primeiro, para a gente falar de totalitarismo, então as características do totalitarismo é o nacionalismo, aquela defesa da nação desenfreada, tá? É a antidemocracia, ou seja, não tem espaço para discussões, para liberdades de pensamento, então ele é antidemocrático. Ele é anti-operário, por quê? Porque ele massacra essa classe trabalhadora. Ela é antiliberal, ou seja, ela não dá espaço para o liberalismo em se tratando de um liberalismo político, um liberalismo social, tá? E ele é antissocialista. Então, todas essas características se representam ao Estado fascista, nazista, salazarista e o franquismo, todos eles dentro do contexto europeu, já eu falo deles. Motivações para o surgimento do totalitarismo, então tem aqui Primeira Guerra Mundial é uma grande motivação, então as frustrações com a guerra, tá? Um discurso em prol do fortalecimento do Estado, né? E também eu tenho dentro desse contexto aqui o surgimento, as tentativas de afastar as forças da esquerda revolucionária que surgiu dentro do contexto da União Soviética a partir de 1922, com a concretização da Revolução Russa, tá? Então, afastar as forças revolucionárias de esquerda, e aqui se tratando praticamente falando da União Soviética, né? Então, doutrinas nazifascistas. Então, ela é totalitária, nacionalista, ela tem o idealismo como ponto de referência, ou seja, no campo, na concentração das ideias, tá? Que vai ser fundamentada essas doutrinas autoritárias, então ele tem toda uma organização ideológica por trás dessa formação do Estado totalitário. Então, formação ideológica, eu estou me referindo a uma maneira de pensar, tá? O romantismo, que estabelecer que é por meio da bravura, da fé, tá? Por meio da luta, que vai levar à formação de um Estado nacional totalitário. O autoritarismo, que é a força, o que impulsiona o Estado militar, é esse Estado autoritário com um chefe no comando, direcionado a uma política de intervenção constante, entendeu? Com falta de liberdade militar. Então é um Estado militarista, ele é um Estado direcionado que ele investe muito nessas questões militares, tá? Então ele pressiona, ele posiciona que tudo tem que ser com a rigidez da ordem, das questões militares, tá? E é um Estado anticomunista, ou seja, ele sempre vai perseguir esse ideal
é, esse ideal socialista. Então, são essas as características dos estados totalitários, tá? As especificidades está aqui na Alemanha, nós tivemos com o Adolf Hitler, tá? Como comandante, vocês já sabem disso, o antissemitismo e o arianismo, como duas especificidades. Antissemitismo, vocês sabem que foi a perseguição generalizada, perseguição, matança, extermínio, tentativa de extermínio dos judeus, tá? Por parte dos alemães, tá? E o arianismo, nada mais, nada é que é a ideia da eugenia, né? Da eugenia alemã. Em relação a essas questões aqui, a eugenia, ou seja, a tentativa. Pessoal, segura aí só que eu vou ter que pegar meu carregador, porque senão ele vai fechar aqui. Segura. Então, vamos lá. Ao vivo é assim, né? Tem jeito de gravar assim. Bom, então vamos aqui. Então, eu estava falando sobre as especificidades dos estados totalitários. Essas especificidades, quando eu me refiro aqui, antissemitismo e arianismo é referente à Alemanha e o corporativismo referente aos italianos, né, que é a defesa das corporações, ou seja, das instituições dentro do Estado fascista, tá? Mas aí a minha pergunta inicial, a pergunta da nossa aula, era o que é fascismo e o que é nazismo. Então, esses dois conceitos que estão muito em voga atualmente, esses dois conceitos são referentes a estruturas as estruturas políticas vigentes atualmente, tá? O fascismo e o nazismo nada mais é do que duas correntes, duas, dois partidos políticos que se acenderam, respectivamente, na Itália inicialmente e na Alemanha, posteriormente, em 1922 na Itália e em 1933 na Alemanha, foram dois partidos políticos que, com essas características que nós falamos agora anteriormente, e que eles nasceram dentro de um contexto no período entre guerras, né, no período pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Europa passava por sérias dificuldades, e isso tem muito reflexo na questão econômica de todos esses países europeus aqui, tá? Então, o que que nós temos, o que que nós observamos aqui dentro desse contexto? O fascismo italiano, ele nasce com a criação de um partido político pelo seu mentor, tá? O autoritário, o Benito Mussolini. Então tá aqui, ó, Benito Mussolini, tá? Então, você vai observar comigo que esse fascismo, essa característica fascista, esse Estado fascista, ele tem muita ligação com todos aqueles conceitos que eu apresentei para vocês. Então, como é que surge esse fascismo? Primeiro, a Itália, apesar de sair vitoriosa na Primeira Guerra Mundial, que pertencia à Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, aliás, a Itália, apesar de ter essa condução, houve
algumas questões pelo não desenvolvimento, principalmente do Partido Socialista que o comandou, tá? Durante pós-Primeira Guerra Mundial. Então, tem uma impopularidade desse Partido Socialista que comandava a Itália dentro desse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, tá? E aí o que que acontece? Há um descontentamento da sociedade, tanto pela crise econômica, tá? E aí é dentro desse lugar, dentro desse contexto fecundo para que ocorra a formação do Estado totalitário, é que o Benito Mussolini vai comandar uma milícia armada chamada de Camisas Negras, tá? Ele vai ser o grande fundador aí do Partido Fascista, tá? E aí ele vai desenvolver uma marcha, tá? Que foi uma caminhada sobre Roma com todos os adeptos para a derrubada desse Partido Socialista. E aí esse episódio ficou conhecido como Marcha sobre Roma, tá aqui. E aí o Benito Mussolini acaba ascendendo, tá? Acaba iniciando a trajetória, iniciando o seu regime totalitário a partir do ano de 1922, onde ele vai obrigar o rei italiano a o considerar como o primeiro-ministro. Então, o Mussolini passa a governar com mãos de ferro dentro da Itália a partir de 1922, iniciando o fascismo. Pessoal, só uma curiosidade aqui, a palavra fascismo, a palavra fascista, ela tem uma origem, a origem é do Império Romano, tá? Onde tinha uma espécie, um símbolo do Império era um machadinho, tá? Conhecido como fácio, tá? Então, o cabo do machadinho e a machadinha eram fácil. Então, para resgatar as glórias de Roma, as glórias do Império Romano, o, o partido fascista ele vai trazer esse símbolo, tá? Esse símbolo nacionalismo das glórias do Império Romano, do autoritarismo, do militarismo através do fácil. Por isso que o nome do partido ele acabou sendo designado como partido fascista, beleza? Então, só uma curiosidade para vocês, para saber da origem, de onde sai essa origem desse nome. Bom, então tá aqui. Depois da marcha sobre Roma, depois da ascensão do próprio Benito Mussolini, tá? Nós tivemos uma resolução de uma questão que foi criada desde a unificação da Itália em 1871. Vou relembrar com vocês. No ano de 1871 foi criado o Estado italiano, com a unificação italiana, isso nós já vimos, tá? E aí, a igreja, que perdeu vários territórios durante esse período, ela não reconheceu a formação do Estado italiano. O Benito Mussolini, para resolver essa questão, ele entra em contato com o Papa e acaba assinando um tratado com o próprio Papa, tá? Ele acaba assinando um tratado com o Papa, que é o Tratado de Latrão. O que correspondia a esse Tratado de Latrão? A igreja oficializava o seu reconhecimento, tá? A igreja oficializava o seu reconhecimento em relação à formação do Estado italiano, e em troca disso, a Itália cedia e criava o Estado do Vaticano. Então, o Tratado de Latrão, ele é um acordo entre Estado italiano e a Igreja Católica. A Praça de São Pedro, tá?
ela tem 0,44 quilômetros quadrados, ou seja, é uma praça. E aí lá tem a Basílica de São Pedro, tá? É onde fica toda a concentração da Igreja Católica no mundo, tá? E aí a Praça de São Pedro, ela é um estado à parte dentro de Roma. Ou seja, é o Estado do Vaticano, é o menor país do mundo. O menor país do mundo, na verdade, é uma praça que está dentro de Roma, tá? E aí isso foi oficializado a partir de 1929 com o Tratado de Latrão, mas assim, como ele é um estado, o Vaticano ele acaba tendo se vivendo pela doação desses fiéis e o Estado italiano ele acaba encobrindo muito e dando toda a assistência à existência do Estado Vaticano ali, mesmo porque isso leva uma quantidade de turismo muito grande para dentro de Roma, né? Para visita do Vaticano, para visita ali na Praça de São Pedro, a visita dentro da Basílica de São Pedro, que ela é assim enorme, é uma estrutura arquitetônica fora de qualquer padrão comum. Então, assim, isso é muito nesse atual contexto econômico, isso é muito interessante para dentro para a economia italiana e para a economia do Vaticano também, que é um estado como qualquer outro, mas é um estado pequeno, é o estado da Igreja Católica atual. Os direcionamentos, todos os mecanismos da Igreja Católica, todas as diretrizes da Igreja Católica, ela sai ali da Praça de São Pedro e da região onde o Papa reside atualmente, né? Bom, toda essa formação do Estado fascista teve apoio, claro, obviamente, da burguesia industrial, tá? E isso faz com que nós observemos um certo direcionamento dessa burguesia à facilitação desse autoritarismo, da propagação desse autoritarismo. E uma coisa interessante que também vai fazer com que esse Estado fascista autoritário ele se intensifique dentro da Itália é o próprio discurso também, a maneira como é propagada as ideias, fundamentando, então, uma consolidação desse autoritarismo totalitarista dentro da Itália. Então, teve apoio da classe burguesa, teve apoio da igreja e teve apoio da sociedade. Esses três pilares fazem com que ocorra um território fértil para a propagação do autoritarismo, do totalitarismo fascista, tá? E isso teve consequências sérias que a gente vai ver com a Segunda Guerra Mundial, já já, né? Bom, na próxima aula a aula de hoje já vai ser postada a gente falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, e aí nós temos aqui ó, o nazismo alemão. Da mesma maneira como o fascismo se acendeu na Itália em 1922, o nazismo alemão ele tem aqui como ponto central a figura de um Estado totalmente totalitário. E a Alemanha é um caso muito à parte, porque o discurso do próprio Adolf Hitler e dos seus integrantes do partido nazista é um discurso direcionado principalmente com aquilo que foi feito com a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Aí eu tenho que lembrar do Tratado de Versalhes, a humilhação do Tratado de Versalhes, né? A maneira como a Alemanha foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. E isso vai abrir um leque muito grande para
propagação das ideias nazistas. Mas vamos lá. Aqui só aqui lembrando, o, o grande condutor, né, era chamado de Duce, tá? Então, aquele que comanda o Duce na Itália e na Alemanha era o Führer, tá? Então, o Führer é o comandante supremo dentro do Estado nazista. O Duce é o comandante supremo dentro do Estado italiano, tá? Então, a figura do Adolf Hitler, vocês conhecem, tá? Já ouviram falar demais do Adolf Hitler. Ele vai ser o grande mentor aí, vai ser o responsável pela formação, pelo desenvolvimento aqui dentro do Estado nazista, tá? E aí nós temos o destaque aqui pós Primeira Guerra Mundial de uma república, tá? A Alemanha acaba com a Primeira Guerra Mundial, acaba o Segundo Reich, né? E aí a Alemanha deixa de ser deixa de ser comandada por um rei e passa a ser estabelecida uma república dentro da Alemanha, chamada República de Weimar, tá? Essa República de Weimar, ela não conseguiu contornar os problemas pós Primeira Guerra Mundial. Lembrando vocês que depois de um estado de guerra, a inflação sobe, porque nós temos uma crise econômica, então aumento de preços, uma desvalorização da moeda, principalmente dentro de uma Alemanha que foi totalmente controlada e devastada pelos oponentes durante a Primeira Guerra Mundial, que no caso foram a Tríplice Entente. Então, a Alemanha, ela teve, se você pegar um espectro, olha só o tanto que é problemático para Berlim, né? A Alemanha, ela teve, se você olhar na conjuntura, se você olhar na conjuntura histórica, a Alemanha, em 1871, ela se unifica, iniciando o Segundo Reich, tá? De 1871 até o ano de 1914, então a Alemanha era um país expansionista, autoritário. De 14 a 18, ela participa da Segunda Guerra Mundial, ela perde a Segunda Guerra Mundial e causa um desgaste muito grande em relação a Berlim e os outros estados, as outras regiões alemãs, tá? Ela ascende ao fascismo, ela tem uma ligação com o fascismo, ela consegue se formar, passa a integrar um regime autoritário, um totalitarista, com Adolf Hitler, vai para a Segunda Guerra Mundial, ela acaba perdendo a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha saiu devastada. Quando eu falo Alemanha, Alemanha é um território geral, não só Berlim, tá? Berlim tem, eu consegui tirar algumas fotografias, fotografia da fotografia, tá? A cidade de Berlim, ela saiu totalmente, ela ficou no chão. E você vai lá em Berlim hoje, você não entende como que uma capital igual Berlim, que passou por duas grandes guerras, que passou por um fechamento pós-Segunda Guerra, que foi a divisão da Alemanha em 4 regiões, que você vai ver isso comigo, e que ela se reabre como um país único, unificado e pacífico e liberal somente em 1991. Eu estou falando 91, isso é muito próximo, isso é muito perto, né? Ano que vem vai fazer 30 anos dessa ressignificação da Alemanha como um país único, independente, e que não é autoritário. É muito pouco, são 3 décadas, menos que uma vida. Então, assim,
Aí, observando esse quadro, e você observa a economia alemã, na atual conjuntura, com a Angela Merkel, que se ascende ao poder na Alemanha em 2005, uma das economias de maior potência dentro da Europa atualmente. Então, isso aí, assim, tem um pragmatismo, tem um estudo muito grande em relação a isso, tem um respeito muito grande, mas por conta desse histórico, desse passado alemão que eles acabaram, principalmente dentro dos governos que se assimilam, acabaram aprendendo com esse histórico bélico dentro da conjuntura alemã, né? Isso vai ocorrer com a ascensão do Adolf Hitler ao poder. Então, o Hitler, ele entra num processo contra os membros da República de Weimar, tá? Acusando-os de não conseguir reverter o quadro econômico, que era o marco alemão, era praticamente uma moeda sem valor, porque você precisava de milhões de marcos, por exemplo, para você comprar um pão. Então, assim, a economia alemã estava muito para baixo, e isso vai fazer com que o próprio Estado alemão, o próprio Adolf Hitler vai criar aqui o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí é onde que aqueles que não estudam a história vão meter os pés pelas mãos. Fala assim, professor, então o Hitler era socialista. Aí é o problema, né? Aí é o problema de você não estudar a história. E se você falar que o Hitler é socialista e o Hitler era de esquerda, aí já embananou, você embananou o meio de campo todinho. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, esse socialista que está aqui dentro, é só uma maneira, não é o socialismo soviético que ele está pensando, tá? É uma outra vertente do socialismo, não tem nada a ver com o socialismo soviético aqui, tá? Então, esse Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele vem com a ideia de proximidade. A ideia era uma proximidade com os trabalhadores para integrar uma corrente de pessoas para aderir ao nazismo e o controle dos trabalhadores. Não tem nada a ver com o socialismo soviético, tá? Então, cuidado, não confunda isso. E aí, durante a pós-Primeira Guerra Mundial, o Hitler ele foi preso, na cadeia ele vai escrever o Mein Kampf, Minha Luta. E aí, nesse livro, ele tem lá todas as ideias, toda a ideologia nazista. Quais ideologias? Arianismo, raça. A defesa que existe uma raça superior, que é a raça alemã. Loiro, olho azul, branco, alto, que é a classe dominante. Tá? Isso aí pro nazismo. O nacionalismo, tá? Que era bater no peito e defender o Estado com todas as suas forças, abrindo mão de suas liberdades individuais. Totalitarismo, que é essa corrente autoritária. O anticomunismo, tá aí, mais uma concepção que esse socialista que não tem nada a ver com a União Soviética, tá? O anticomunismo e o espaço vital. O que seria o espaço vital? O espaço vital nada mais é do que conseguir a conquista de novos territórios para a anexação, para a expansão do Estado alemão. Isso aí era a ideia do Adolf Hitler, tá? E aí nós temos alguns impulsos para o nazismo, que foi a crise de 1929, que agrava a economia alemã, ganha forças esse discurso, tá? É muito importante. O Hitler era um exímio orador. Então, esse discurso nacionalista, esse discurso salvacionista, isso faz com que o nazismo alemão ele
tenha espaço e tenha apoio de dentro dessas classes. E detalhe, que é uma coisa que eu vou falar antes de acabar aqui. Nesse livro aqui, ó, esse livro aqui, ó, da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, que essa aqui é uma dia que ela pensou e escreveu, ela vai falar sobre a questão da como que o totalitarismo nasce, tanto na Alemanha quanto em outras partes. Ele vai fazer um, um, uma, uma comparação também. Aí a galera, por exemplo, aí tem muita gente que fala assim, você está falando do Hitler aí, mas e o Stalin na União Soviética, né? Você fala do Hitler, mas não fala do Stalin. É aquela coisa, né? Você se identificar com a direita, você se identificar com a esquerda, e aí dentro desse contexto histórico você tomar partido de um ou de outro. Pessoal, o totalitarismo na Itália, o totalitarismo na Alemanha, com o fascismo e o nazismo, respectivamente, foi tão perseguidor, tão autoritário, militarista, quanto o totalitarismo na União Soviética. O que nós temos aqui, dentro desse contexto mundial, é uma série de regimes autoritários que estão nascendo. Então não fica com essa dualidade, não fica se posicionando. Fala assim, não, você não fala você não fala da União Soviética, né? Você tem historicamente, você tem que se posicionar diante dos fatos. Então, o que é que eu estou falando para vocês? Houve o nascimento do fascismo, do nazismo, havia já um regime soviético consolidado, onde quem vai assumir o poder é o Stalin, que é o totalitarismo de esquerda. E ponto. É isso que ocorreu. Nós tínhamos, então, governos autoritários na União Soviética, com Stalin, o governo autoritário, e isso em 33. Vamos imaginar 33 com a ascensão do Hitler. 33 com Hitler na Alemanha, em 22 com Mussolini, em 30 o Vargas aqui no Brasil, que não é um totalitarismo, mas é um regime de autoritário. Então nós tínhamos todo um espaço aberto para que ocorresse um novo conflito mundial, que eu vou falar isso um pouco mais à frente, né? E aí você vai observar aqui que nós tínhamos, dentro do partido nazista, a SS, geralmente quando você está vendo os filmes, sempre aparece a sigla SS, que é as Seções de Segurança, que é uma polícia política do partido. Então, ela é uma polícia interna, dentro do partido. E a Gestapo, que é uma espécie de CIA, que é a polícia de inteligência do Estado. Não foi à toa que, em março de 33, o Hitler vai proclamar o Terceiro Reich, o Terceiro Império. Tá? E aí vai derrubar o governo e vai comandar com mãos de ferro a Alemanha. A gente já sabe como é que isso ocorreu, tá? E aí nós temos também o totalitarismo ibérico, né? A partir da década de 30. Então ascende o salazarismo, tá? Em Portugal, então é um regime totalitário, que ele vai ter fim só em 74, tá? Com a Revolução dos Cravos. E o Francisco Franco, na Espanha, vai inaugurar o franquismo pós-Guerra Civil Espanhola, que eu vou falar com mais detalhes quando eu estiver falando da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e também a derrubada em 75. Então, eu tenho o salazarismo e o franquismo. Então, num quadro geral, eu tenho vários regimes totalitários ascendendo dentro do contexto europeu, dentro desse desenvolvimento. Na próxima aula, nós falamos então de Segunda Guerra Mundial. Vou deixar já a aula postada para vocês hoje. Vamos dar essa abertura. Prepare-se para a maratona e já vou enviar para nós termos a nossa sprint final para o Enem. Beleza? Maiores informações vou postando lá no site. Grande beijo, grande abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu. Falou.